E agora, informações da Ponte Preta Macaca. Vem na tela. Após uma maratona de jogos, o elenco da Ponte Preta até que enfim vai ter um tempo de descanso até o próximo jogo contra o Náutico, válido já pela 30ª rodada do Brasileirão. Nós fizemos 4 jogos em 11 dias, 6 jogos concentrados e agora nós vamos ter um período de 10, 11 dias para outro jogo, né? Então isso poderia ser melhor distribuído. Se a gente fizer isso, nós vamos ter os atletas em condições, né, em prontidão fisiológica e psicológica melhor para poder ter um melhor rendimento nas partidas. Isso influencia diretamente. Além de ser fundamental para a Macaca escapar da parte de baixo da tabela, esse confronto também vai marcar o retorno da torcida ao Moisés Lucarelli após 1 ano e 7 meses. O último confronto no Majestoso com público foi em março de 2020, quando a Ponte goleou o Afogados pela Copa do Brasil. Agora o tempo passou e o objetivo da Macaca hoje é outro. A 4 pontos da zona de rebaixamento, a Ponte precisa vencer o Náutico para se aproximar do primeiro objetivo da equipe no Brasileirão. E quem deve ficar novamente à disposição de Kleina para esse duelo é o atacante Rodrigão. 8 quilos mais magro após pegar uma virose, o jogador já retornou aos treinos e deve ir a campo. Juvenilson Souza, preparador físico da Macaca, comentou sobre a situação do camisa 99. Importante a gente entender que quando a gente fala de emagrecimento, emagrecimento quer dizer perda de gordura, de massa gorda. O Rodrigão, ele teve emagrecimento, perdeu um pouquinho de massa gorda, mas ele perdeu massa muscular também, então ele teve uma perda de peso. E essa é a nossa preocupação. O departamento médico está cuidando disso, né, devido ao aspecto clínico do problema que ele teve, e o departamento de preparação física e performance, paralelamente, está cuidando da questão muscular. Já iniciamos um trabalho para recuperação da massa muscular e da força, a nutrição já começou a intervir com uma suplementação e a questão dele, se vai estar à disposição para o próximo jogo, vai depender muito da evolução dele durante a semana nos treinamentos. Bom, vamos falar aqui da Macaca. A Ponte só tem aí o jogo no outro sábado, né? É o jogo, inclusive, da volta, dia 16. 16 é um sábado. A Ponte joga à tarde, Moisés Lucarelli, com a presença do público. E, inclusive, a Ponte já divulgou o preço dos ingressos, que poderão ser adquiridos a partir da segunda-feira próxima agora. Sabe qual é o preço do ingresso para assistir o jogo da Ponte? Jogo marcado para o dia 16, hein? Sem ser amanhã, no outro sábado. 40 e 20. Olha lá. Ressuscitamos a vinheta do Chitãozinho Chororó, gravado especialmente quando o preço do ingresso é 40 e 20. E já pagamos a vinheta. Já pagamos há muito Chitão dividiu tempo, em 360 meses. Pagamos. Então, no dia 16, a torcida poderá comparecer no estádio Moisés Lucarelli, 50% da capacidade, hein? A capacidade do estádio é de 19 mil, portanto, metade de 19 mil. 9.500. 9.500 poderá o torcedor adquirir o ingresso a partir de segunda-feira ao preço de... 40. Sensacional! 40 e 20. Já que você apareceu em tela, o CH pode falar. Sobre o jogo ou sobre o ingresso? Fala o que você quiser, aqui não tem esse negócio. A grande notícia de tudo isso, além da volta do público, que eu comemoro demais, é a razão do futebol, torcida no estádio, eu também comemoro a volta do Rodrigão, que mesmo com 8 quilos a menos, mais fraco, ele vai reforçar a Ponte no ataque. Então, é um jogo muito interessante, sabe por quê? Porque o Náutico está começando a reagir. Não é um time fraco, é um time que tem que ser respeitado. Mas dentro do Moisés Lucarelli, com um tempo de descanso, e o descanso que o Gilson reclamou na entrevista coletiva, que o time dele não consegue treinar, precisa descansar os caras, e eu concordo, a tendência, teoricamente, a Ponte vai ganhar o jogo, mas vai precisar jogar, vai precisar se empenhar, o Moisés vai ter que soltar a bola e o Rodrigão tem que jogar. A CBF emitiu ontem uma nota sobre aquele pênalti marcado contra o Vila Nova, pênalti inexistente. A nota está aqui na tela.
Confederação Brasileira de Futebol, ouvidoria de arbitragem. Nem sabia que existia isso. Ouvidoria de arbitragem. O reclamante tem razão. Em primeiro lugar, porque a bola, apesar de chegar muito próximo, não manteve contato com o braço do defensor. Esse só fato exclui a infração. A redação do... Tá lendo? O redator... Acho que é o Sebastião Rufino, né? Também. Dá para subir isso aí? Acho que o ouvidor é o Sebastião Rufino, deixa eu ver. Eu não sei. Eu acho que o ouvidor é ele. Não consegue subir aqui. Né? Não consegue, não tem problema, mas Bom, eu acho que é. O mais importante aqui é que a CBF admitiu que houve um erro grave. E pediu desculpas à Ponte Preta. Mas e daí? Aí Desculpa. É assim que funciona, ó. O cara chega lá para te assaltar, né? E te dá uma facada e te mata. Aí a hora que a polícia chega, ele fala, mas a facada tá aqui na bainha, desculpa. Foi um ato falho, mas faz ele nascer de novo. Não, mas a faca já tá aqui, ó, não fiz nada não. Não cometi erro nenhum. É o seguinte, cara, cadê os 3 pontos? Isso daí, eu acho que dá uma bela base jurídica, por enquanto não, por enquanto é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Ó, o presidente veio aí, vamos dizer que eles têm razão, mas se bobear... Olha o bicho aí. Se bobear, vai para a Série C, entendeu? Não, é isso. Agora, existe um recurso da Ponte interposto lá no STJD. Pega essa nota agora e junta ao processo. Dizer, ó, os caras já estão... Ah, mas não é erro de direito. Meu filho, tá aqui, eles estão dizendo que erraram, viram, reviram, tal. Como é que vai fazer com os 3 pontos? Aliás, não são 3, são 2. Que a Ponte ganhou 1, né? Só não pode marcar de novo, não vai acontecer isso, né? Infelizmente. E a Ponte ir lá e não ganhar o jogo. Mas, tá aí, Batista, um fato inédito, onde a ouvidoria se manifesta e diz, o cara passou a mão em vocês. Qualquer coisa me bota no paredão. Cadê o áudio? Eu quero ouvir o áudio. O áudio é a caixa de Pandora desse segredo aí. Mande o áudio. Cadê o áudio? Eu quero o áudio. Simples assim, eu quero o áudio. Ela não fala manda o áudio. Mande áudio. Ela manda o Aldo. O Aldo. Olha, Aldão a CBF tá ficando já famoso. cometeu um ato desse tipo, lembra, com o Guarani, Copa do Brasil. Houve um erro da CBF que admitiu o erro na inscrição do Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro. O nome dele estava no BID, o Guarani escalou. Mas o registro, houve um erro da CBF. A CBF reconheceu, mas o Guarani perdeu. Errei, mas vocês estão fora. É assim que funciona. O áudio da conversa do VAR entre o árbitro e os caras do VAR, eles esclarecem tudo. É a caixa preta do piloto e o copiloto para saber por que o avião caiu.